Oi, boa noite pra todo mundo. Benção. Eu não sei as pessoas que estão aí. A Munira pediu pra gravar um vídeo contando um pouquinho do que eu passei aqui. E eu vou tentar dar uma resumida. O ano passado, dia 25 de janeiro, eu passei muito mal e fui pro hospital com sintoma de gripe, essas coisas que todo mundo costuma ter nessa época aqui. E aí, chegando no hospital, eu fiz o exame de sangue, fiz aquela coleta do nariz. E eles pediram para que a gente voltasse para a recepção para aguardar o resultado. Esperamos, aí depois de uns 4 minutos eles nos chamaram de volta, pediu para entrar para dentro do quarto, que o médico precisava falar com a gente. E aí a gente foi pro quarto, o médico veio e contou o que estava acontecendo. Falou que eu estava com os glóbulos brancos muito alterados e que eu tinha uma leucemia. Só que eles não sabiam qual o tipo de leucemia que era, porque existe 2 tipos, que é a mieloide aguda e a crônica. E que eu estava cometido era a crônica. Ele já, de início, já falou assim que já era um milagre eu estar vivo, porque já era para mim ter dado uma parada cardíaca do decorrer desse tempo lá. E ter chegado com vida já era um milagre. E também nessa data era aniversário de casamento meu e da Yali de 5 anos. Esse ano a gente completou 6, mas o ano passado foi 5. E desde então começou a luta. Foi assustador, né? Para quem recebe um diagnóstico desse que nunca esperei passar. A nossa família também não tem ninguém com um diagnóstico de doenças assim, e nem crônicas. E dali foi um baque já para mim, para Yali, que a gente nem esperava. Desde então começou a luta. Fiquei naquele hospital durante alguns dias. Eu fui para UTI. Fiquei na UTI, nem sabia que estava na UTI. Se eu não me engano, foi 4 ou 5 dias na UTI sem saber que eu estava na UTI. Daí aquele hospital não tinha suporte para poder me tratar. O pessoal da assistência social daquele hospital fizeram de tudo para me transferir para outro hospital, que era o hospital maior que tinha aqui, que tem. E aí eu fui para esse hospital. Lá eles fizeram os exames, constataram a leucemia, qual o tipo que era, fiz todos os exames, sofri muito, passei muita dor por conta dos exames que eles faziam, que a maioria era sem anestesia, que eles não costumam dar anestesia, só que depois eu pedi que eu não ia fazer mais exames se não fosse com anestesia. E aí eu fiz as quimioterapias, eu vou tentar resumir porque senão o vídeo fica muito grande, é muito tempo de tratamento, muita coisa que eu passei. E aí o diretor desse novo hospital pediu para que eu organizasse meus documentos para poder ficar mais tempo no país para poder fazer. E aí ele disse para mim que a meta de vida dele era fazer eu viver, porque eu tinha menos de 1 mês e pouco de vida e só um transplante poderia me curar. Isso na medicina, né? Mas a gente sabe que quem serve Deus, a última palavra vem de Deus. Só que mesmo assim a gente entra em desespero, porque é uma situação que a pessoa sofre muito. E eu sofri demais, demais, demais. Então eu fiz a quimioterapia. Fiz 2 quimioterapias antes. Não tive efeito nenhum, voltei para casa. Depois de 1 mês eles marcaram as outras quimioterapias para fazer o transplante, que é onde eles costumam dizer que reseta o corpo do ser humano. Que foram 31 anos jogados fora. Que meu corpo volta a ser um corpo de uma criança. Tanto que eu tenho que tomar as vacinas tudinho novamente. E passar por todo o processo igual uma criança passa. E aí eu fiz as 4 quimioterapias, são 2 tipos. Eu tomava 4 bolsas durante 5 dias
E nesses 5 dias eu tomei mais um outro tipo de quimioterapia, que foi as quimioterapias mais fortes do mundo que existe. Não existe outra quimioterapia mais forte do que essa que eu fiz. Eu tive os piores sintomas que um ser humano pode ter. Os médicos mesmo falavam que eu estava sofrendo os piores sintomas que um ser humano pode ter de uma quimioterapia. Por ser muito forte, meu corpo reagiu com muitas coisas. Eu tive queimaduras no corpo, parte genital, sangramento na boca, afta demais, perdi paladar, perdi o olfato, vomitava demais, vomitava muito, a queda de cabelo, emagrecimento, eu fiquei muito magro, perdi mais de 35 quilos, cheguei a pesar 60 quilos, não tinha dificuldade para andar, para caminhar, e aí eu lutei, só eu sei o tanto que eu lutei para estar vivo. Eu sei que Deus permite as coisas, mas tem coisa que é só ser humano. Deus me permitiu respirar e eu tinha que lutar de todas as formas. Eu sofri demais. Eu falo que é sub-humano que eu passei. É sub-humano. Eu não sabia que o ser humano podia chegar num nível de sofrimento tão grande desse e ainda sobreviver. Fiquei mais de 5 meses sem comer nada, sem pôr nenhum tipo de comida na boca, sendo nutrido pelo acesso que eu tinha no peito, depois foi mudado pro braço. Eu chorava para Deus, eu dormia chorando, acordava chorando, pedia para Deus, suplicava para Deus para poder conseguir beber um copo de água, que eu não conseguia nem beber minha própria saliva. Eu tive um negócio chamado muculite, que é as células da boca e da língua, na realidade, que elas são destruídas e excesso de saliva é constante. Eu tinha que dormir sugando a boca, então no caso eu nem dormia. Eu fiquei como se fosse um zumbi, sem dormir por vários meses, acordado, porque de a cada 1h15 eles tinham que vir fazer exame, meu corpo era todo furado. Eu ponho em média aí mais de 400 perfurações no meu corpo durante esse tempo que eu fiquei internado. Depois que eu saí também eu tive que fazer, mas agora eu tô mais tranquilo. Que eu me lembre assim, eu saí, chorei demais, porque a gente não sabe o tanto que é valioso a nossa liberdade, poder comer, poder beber uma água, sentir o gosto da comida. Então eu sempre agradeci a Deus, mas eu também falava para Deus: Jesus, já que eu tô nesse lugar, tô passando por isso, o Senhor permite que eu passe tudo para que ninguém possa passar o que eu tô passando, que ninguém da minha família sinta o que eu tô sentindo, porque aquilo ali para mim é sub-humano. Eu não lutei só contra a leucemia, eu lutei contra a síndrome do pânico também, depressão, ansiedade. Hoje eu não tomo nenhum tipo de medicamento nessa situação, só mais quimioterapia mesmo, que é os remédios que eu preciso tomar. Mas eu sofri muito, lutei demais, muito. Eu tinha muitas crises de ansiedade, crise de síndrome do pânico, de desespero mesmo. Coisa terrível, sem contar a sensação de morte que é o tempo todo. A gente falar de um susto que quase morreu é uma coisa, agora você conviver com a morte dia após dia é assustador. Passa muita coisa na cabeça, você não raciocina direito. Mas Deus é bom, eu tô tendo que resumir porque é muita coisa. Se eu fosse falar todos os detalhes, eu ficava mais de 2 horas aqui falando. Mas o mais importante é que no início de tudo, até o final, eu sempre indaguei Deus, mas eu nunca neguei minha fé. Então, isso pra mim já é o suficiente. Porque é muito difícil você servir a Deus e passar por isso. E a cabeça pensa muitas coisas. Você fala: Jesus, como é que eu sirvo o Senhor e eu tô passando por isso? Olha onde eu vim parar, eu vou acabar desse jeito. Tanta coisa que eu abri mão de vida, de bebida, de curtir. Eu falei que eu não queria viver essa vida
ia acabar desse jeito. É como se não tivesse valido de nada todo o sofrimento e esforço que eu lutei para não ceder. Mas graças a Deus, Deus abençoou. Eu tive um doador, ele não é desse país aqui também, ele é de fora também. Não, eu só sei que ele é da Europa, eu não sei o país que ele é, só sei que ele é homem, tem 20 e poucos anos. É o único detalhe que eles passam pra gente. Graças a Deus eu tenho remissão agora, mas continuo o tratamento, eu vou no hospital, eu vou toda semana. Eles querem mudar agora de 2 em 2 semanas, mas eu sou acompanhado. Tomo medicamento que ele é muito caro, eu não posso voltar pro Brasil agora, porque o medicamento isso aí eu ia ter que entrar na justiça, porque é remédio de alto custo e a situação aí para questão de medicamento ela é muito difícil. Mas queria agradecer todo mundo que ajudou. Às vezes a gente fala assim, ajuda é só financeira. Eu não precisava só de ajuda financeira, eu precisava de oração. Porque foi a oração que me tirou daquele lugar. E eu tenho certeza disso, porque só Deus podia me tirar daquele lugar. Médico podia ser usado por Deus, podia fazer tudo. E era como os médicos diziam para mim. Mesmo você com todos os exames bons, mesmo com você aparentemente tudo ok, eu ainda perco pessoas como você. Então eu sempre tinha uma negativa dos médicos, mesmo estando bem. Mas eu sabia que só Deus me tirava de lá e eu agradeço muito a Deus por ter saído de lá. Porque aquilo ali pra mim era um sofrimento, era uma prisão, eu sofri demais. Não desejo isso pra ninguém, ninguém. Porque o que eu passei ali só Deus sabe. Tem que agradecer muito a Yali também, porque ela me ajudou demais. Se eu tivesse sozinho aqui, minha vida provavelmente não teria chegado onde eu cheguei até agora. Graças a Deus, Deus deu benício pra gente também, que me deu muita força também pra sair de lá, porque eu sei o quanto eu lutei pra sair de lá. Eu sei o preço que eu paguei pra estar vivo hoje, pra estar como eu estou agora, bem, andando, comendo bem, voltando aos poucos. Mas graças a Deus, Deus tem sido bom. Eu queria muito agradecer a todo mundo que ajudou de uma certa forma. Obrigado por tudo. Unia, obrigado pelo culto que você está fazendo, pela iniciativa. Porque Deus, ele faz as coisas do jeito que ele acha que tem que ser, né? E a gente só precisa entender. Então, muito obrigado por todo mundo, por tudo. Meus pais, meus irmãos, sobrinho, cunhado, os primos, tias, tios, vó, amigos, eu não sei quem tá aí, mas que Deus abençoe e recompense cada um de vocês por tudo que vocês fizeram por mim. E espero logo poder ir aí, voltar, seja para ficar, seja para passear. A gente tá na dispensação de Deus. Eu tenho um processo aqui ainda de tratamento, mas a gente não sabe ao certo ainda o que Deus vai permitir. Mas muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe todo mundo. Beijo, amo vocês.